Governos estaduais anunciam obra de grande porte entre Paraná e Santa Catarina. Iniciativa sela acordo pelo território marítimo entre os estados. No Paraná, a Polícia Civil monta grande operação para conter o tráfico de drogas na região central de Curitiba. Semana do Bebê. Rio Grande do Sul promove seminário e amplia recursos aos municípios. Carrefour tenta controlar danos de boicote no Brasil. Grupo se desculpa pela recusa em vender carne do Mercosul. Em coletiva, Bolsonaro nega ter planejado o golpe contra Lula. Ex-presidente chama acusações de absurdas. Promotor especial desiste de processo contra Donald Trump. Juiz federal rejeita a acusação do magnata por reter documentos secretos. E você vai ver ainda. Santa Catarina completa 25 anos de transplantes de órgãos. Um ato de esperança que salva vidas. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta terça-feira, 26 de novembro. Nós estamos ao vivo, agora 8h03 no horário de Brasília. Iniciamos esta edição falando que os estados do Paraná e Santa Catarina firmaram um acordo para uma obra que vai beneficiar os dois estados. A iniciativa vai pôr fim a uma briga judicial de mais de 30 anos, em que Santa Catarina cobra do Paraná ressarcimento por royalties de petróleo. E nós buscamos uma solução. Tinha uma solução a longo prazo, onde isso viraria um precatório e Santa Catarina poderia receber daqui mais ou menos 10 anos, 7 anos. E eu fiz uma antecipação dessa proposta para o governador Jorginho, que a gente pudesse escolher investimento em infraestrutura aonde atendesse os dois estados. Isso está sendo finalizado agora pelas secretarias de infraestrutura do estado do Paraná com o do estado de Santa Catarina. Possivelmente nos próximos dias nós vamos estar anunciando aí uma grande obra para Santa Catarina e o Paraná que vai atender os dois estados e que vai ajudar a transformar esses dois estados em regiões importantes. Na verdade é uma ação judicial que tramita desde 1990, quer dizer, há 34 anos, e que a gente estava na fase justamente de apuração de valores, e essa ação ela discutiu justamente os limites do mar territorial de Paraná e Santa Catarina. Existia um desenho do mar territorial a partir de uma informação do IBGE e ao longo dos anos houve uma alteração. Então o estado do Paraná recebeu esses recursos que eram de Santa Catarina de boa fé e a gente estava discutindo justamente a questão de valores, por isso essa divergência aí. O Paraná tem um entendimento em relação ao valor, a Santa Catarina, mas o governador Ratinho, junto com o governador Jorginho, eles apresentaram a possibilidade de se fazer um acordo para que se fizesse uma obra estruturante capaz de atender os dois estados. Então a gente está construindo essa solução jurídica, a gente ainda está definindo a questão dos custos, mas essa é a proposta que nós vamos levar para o Supremo Tribunal Federal e encerrar uma demanda atendendo a população dos dois estados de forma efetiva e eficiente, atendendo aí essa questão de obras de infraestrutura. O edital do lote 3 das novas concessões rodoviárias do Paraná, publicado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, em agosto, vai transformar a malha rodoviária de Ponta Grossa. Além disso, vai melhorar a conexão entre São Luís do Paraná, e os Campos Gerais. O leilão está marcado para o dia 12 de dezembro na B3, a Bolsa de Valores do Brasil. O lote 3 faz parte da Malha Norte, que abrange 22 cidades e faz a ligação do norte do estado com o eixo rodoviário da BR-277 para chegar até o porto de Paranaguá. Ele envolve 569 quilômetros das rodovias, 3 federais e 4 estaduais. A previsão é que a concessionária vencedora do leilão invista 16 bilhões de reais em obras, conservação e serviços operacionais. O lote 3 abrange rodovias estratégicas como a Rodovia do Café e uma região muito produtiva do Paraná, que é a Ponta Grossa, com alto índice de acidentes por concentrar grande volume de entrocamentos. A construção de um grande arco, um grande contorno na cidade de 42 quilômetros, interligando o oeste, Foz do Iguaçu e Cascavel, norte, Londrina e Maringá, e a saída para São Paulo e também o sentido Curitiba Litoral e Porto de Paranaguá.
E a Polícia Civil do Paraná deflagrou nesta terça-feira uma grande operação para desarticular um esquema de tráfico de drogas que atuava principalmente no centro de Curitiba e em outras cidades da região metropolitana. Durante esta terça-feira, a Polícia Civil Paranaense prendeu 21 pessoas que atuavam em um esquema de tráfico de drogas na região central de Curitiba. No total, 64 mandados haviam sido expedidos, sendo 41 de busca e apreensão e 23 de prisão preventiva. No cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram apreendidas 6.000 porções de drogas, como crack e cocaína, 2 armas de fogo, 30 munições, 4 veículos, cerca de R$10 mil em dinheiro, além de balanças de precisão e celulares. As investigações iniciadas em abril deste ano apontaram para uma organização criminosa que operava nas imediações do terminal do Guadalupe, em Curitiba, além de envolver taxistas que usavam a profissão como fachada para o tráfico. Além da capital, as ações ocorrem também nos bairros do Prado Velho e em cidades da região metropolitana, como Colombo, Piraquara, Fazenda Rio Grande, 4 Barras, além de Ponta Grossa, no interior do estado. A atuação da organização no centro de Curitiba, local com grande fluxo de pessoas, favorecia o cometimento de outros crimes, como furtos e roubos. Durante a operação, a Polícia Civil contou com o apoio da Polícia Militar, além de um helicóptero e cães farejadores para auxiliar nas buscas. Mais de 180 policiais civis participaram da operação. Em alusão à Semana do Bebê, o governo do Rio Grande do Sul promoveu nesta terça-feira um seminário e também ampliou repasses aos municípios. A portaria aumenta o valor do incentivo do programa Primeira Infância Melhor, passando de R$ 65 para R$ 78 mensais por criança e gestante atendidos. Os recursos são destinados aos municípios para que possam ampliar e qualificar as equipes que atuam na rede e agentes comunitários de saúde. O programa é uma iniciativa estadual que atende e apoia famílias na promoção do desenvolvimento integral das crianças, desde a gestação até os 6 anos de idade. É desenvolvido em rede e abrange diversas áreas e secretarias do governo. Em coletiva na noite desta segunda-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro negou ter planejado um golpe de Estado junto a militares investigados e indiciados pela Polícia Federal. Na semana passada, a Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado para impedir a posse de Lula após a vitória nas eleições de 2022. O ex-presidente chamou as acusações contra ele de absurdas. História de golpe. Ninguém vai dar golpe com o geral da reserva e mais meia dúzia de oficiais. É um absurdo o que está falando. Da minha parte, nunca houve discussão de golpe. A palavra golpe nunca esteve no meu dicionário. Desde quando eu assumi, em 2019, eu vinha sendo acusado de querer dar um golpe. O ex-presidente faz parte de uma lista de 37 pessoas que, segundo a Polícia Federal, devem ser processadas por crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. A Polícia Federal concluiu uma investigação que, durante quase 2 anos, coletou provas sobre a existência de uma organização criminosa que agiu de forma coordenada em 2022 na tentativa de manter o então presidente da República no poder. A Polícia Federal entregou o relatório final do inquérito ao Supremo Tribunal Federal, que deverá mandá-lo à Procuradoria-Geral da República para denunciar ou não os indiciados. De acordo com o relatório da investigação divulgado hoje pela Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve plena consciência e participação ativa na tentativa de golpe de Estado em 2022. Ainda segundo a investigação da Polícia Federal, Bolsonaro também tinha pleno conhecimento do suposto plano para matar Lula após a vitória nas eleições. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, retirou o sigilo da investigação sobre tentativa de golpe de Estado e determinou o encaminhamento do relatório final da Polícia Federal à Procuradoria-Geral da República.
Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Prefeitura de Garopaba deve romper com a Companhia de Água e Saneamento. E ainda, os 25 anos do SC Transplantes, comemoração que reforça a importância da doação de órgãos, um ato de esperança que salva vidas. Nós voltamos em instantes. Todo estoque do Comprão tá muito barato. Aqui tem preço, aqui tem Comprão. Tomate salada, R$ 2,79 o quilo. Cebola cabeça, R$ 1,79 o quilo. Capa do contrafilé a vácuo, R$ 22,89 o quilo. Açúcar extra fino doce açúcar, 5 quilos, R$ 15,99. Farinha de trigo Aniela, 5 quilos, R$ 10,79. Lava roupas Tixan IP, pague 3,6 kg, leve 4 por R$ 29,99. Nessa semana inaugura em Palhoça, loja de número 77. Melhor preço é no Comprão. Eu precisei me operar. Ainda bem que eu tô em Santa Catarina. Aqui, quem precisa tem atendimento na saúde. Investindo em profissionais de estrutura, o governo do estado está trabalhando e reduzindo as filas das cirurgias e está melhorando os hospitais em toda a rede estadual, numa ação como nunca se viu antes. Assim é Santa Catarina, um lugar que faz mais pelas pessoas, porque faz mais pela saúde. Governo de Santa Catarina. Estamos de volta com o Pix News, agora 8h13 no horário de Brasília. A Prefeitura de Garopaba, no sul catarinense, deve romper com a Companhia Catarinense de Água e Saneamento. A licitação para a contratação de uma nova empresa ocorreu hoje. Quem traz mais informações sobre o caso é o repórter Vinícius Pacheco. Boa noite, Vinícius. Olá, André, e ao público que nos acompanha no Pix News, o município de Garopaba realizou hoje uma dispensa eletrônica para a contratação emergencial de uma empresa especializada para operar os sistemas de abastecimento de água e esgoto sanitário. Os lances foram encerrados no fim da tarde de hoje, com a proposta de menor preço sendo a vencedora. Agora o processo licitatório está em fase de verificação de documentos e retorna amanhã às 2h da tarde. A contratação desta nova empresa ocorre após a decisão do prefeito Júnior Abreu em suspender o contrato com a Casan, pois, segundo ele, a companhia não apresentou de forma satisfatória a aplicação de recursos para a execução do saneamento básico na cidade. O assunto repercutiu e, no fim da tarde, 6 vereadores da oposição realizaram a leitura de um projeto que busca suspender os atos normativos do Poder Executivo em relação a este rompimento com a estatal. Após a leitura deste documento, ele segue para a Comissão de Constituição e Justiça, podendo ser levado ao plenário em 15 dias. Nós traremos mais informações sobre este rompimento com a Casan amanhã numa matéria completa sobre este assunto. Lembrando que tudo isso ocorrendo a menos de 30 dias para o Natal, onde a população de Garopaba tende a triplicar durante a temporada. Andréia, por enquanto são essas as informações. Vinícius Pacheco para o Pix News. Obrigada, Vini. A rede francesa de supermercados Carrefour tenta controlar os danos do boicote de fornecedores das lojas do grupo no Brasil. O CEO se desculpou nesta terça-feira pela recusa em vender carne originária do Mercosul. O grupo francês de supermercados Carrefour tentou nesta terça acabar com o boicote de fornecedores das lojas no Brasil, pedindo desculpas por se recusar a vender carne de origem do Mercosul nas lojas na França. Em uma carta para o ministro da Agricultura do Brasil, divulgada à imprensa, o CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, pede desculpas se a proibição do varejo doméstico francês anunciada na semana passada criou confusão. Os fornecedores de carne no Brasil interromperam as entregas às lojas Carrefour desde a última sexta-feira, em um boicote que recebeu o apoio do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. A rede admitiu que a decisão dos fornecedores de interromper as entregas estava impactando os clientes no Brasil. A disputa envolve as crescentes tensões sobre um acordo comercial negociado há muito tempo entre a União Europeia e o Mercosul, grupo que inclui Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai.
A França se opõe à assinatura do acordo pelo bloco europeu e os agricultores do país, que temem uma concorrência desleal, iniciaram um movimento de protesto há dias. Já o Brasil espera que o pacto seja finalizado até o final do mês que vem. Alemanha e Espanha, membros da União Europeia, também querem uma conclusão rápida. E nesta segunda-feira, o promotor especial Jack Smith solicitou que a acusação contra o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, pela suposta conspiração para alterar o resultado das eleições de 2020, nas quais foi derrotado por Joe Biden, seja rejeitada. Diante da juíza distrital que preside o caso, Smith afirmou que o processo deveria ser desconsiderado à luz de uma política do Departamento de Justiça que impede que um presidente em exercício seja processado. Smith pediu à juíza que rejeite a acusação, mas deixou em aberto a possibilidade de o caso ser retomado quando Trump deixar o cargo, a princípio em 2029. O diretor de comunicação do bilionário republicano, Stephen Chong, classificou o pedido de Smith como uma grande vitória para o Estado de Direito. Trump é acusado de conspiração para fraudar os Estados Unidos e obstruir um procedimento oficial, ou seja, a sessão do Congresso, para certificar a vitória de Biden. A sessão foi interrompida em 6 de janeiro de 2021 por ataque de apoiadores do republicano ao Capitólio. Smith também acusou o magnata de reter indevidamente documentos ultrasecretos após deixar a Casa Branca, mas esse processo foi rejeitado por um juiz federal na Flórida. Smith recorreu da decisão do juiz, mas retirou a apelação nesta segunda-feira. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o Gabinete de Segurança Nacional vai aprovar esta noite um acordo de cessar-fogo no Líbano, onde Israel trava uma guerra aberta com o grupo terrorista Hezbollah. O anúncio foi feito hoje em uma declaração transmitida pela televisão. Netanyahu elencou 3 motivos para um cessar-fogo nesse momento. Em primeiro lugar, focar na ameaça iraniana. Em segundo, dar um respiro às Forças Armadas e reabastecer os estoques. E, por fim, separar as frentes e isolar o Hamas. O objetivo declarado de Israel é permitir o retorno dos 60 mil deslocados do norte de Israel devido aos incessantes confrontos com o Hezbollah, aliado do Hamas na faixa de Gaza. Um acordo de patrocínio entre o clube alemão de futebol e uma empresa de armamentos está gerando debates na Alemanha. De um lado, um contrato de quase 20 milhões de dólares. Do outro, sócios e torcedores protestam contra a parceria. O acordo de patrocínio entre o Borussia Dortmund e a empresa de armamentos Rheinmetall voltou a ser debatido durante a Assembleia Geral do clube no último domingo. A maioria dos associados presentes votou pelo fim do contrato e pela não renovação da parceria após o prazo de 3 anos. Na votação, 556 dos 855 membros presentes foram contrários à manutenção do acordo, enquanto 247 se mostraram a favor e 52 se abstiveram. O resultado, porém, não possui força para causar o rompimento do contrato, mas envia um forte sinal à diretoria do clube. Hans-Joachim Watzke, dirigente do Borussia, defendeu a decisão durante a Assembleia. Ele reconheceu que foi uma escolha difícil e polêmica, mas afirmou que o contrato assinado em maio atendeu às necessidades do clube. Watzke disse ainda que foi uma decisão difícil e destacou a importância de discutir diferentes opiniões com decência e respeito. O patrocínio estimado em 19 milhões de dólares inclui direitos de marketing e espaços publicitários no estádio e nas instalações do clube. Desde o anúncio, o acordo recebeu críticas de torcedores, pacifistas e organizações de direitos humanos. A Rheinmetall, maior fabricante de armas da Alemanha, tem registrado crescimento significativo no contexto da guerra da Ucrânia e do aumento global na demanda por armamentos. E Amandu Orsi visitou o ex-presidente do Uruguai, José Mujica, que participou ativamente da campanha de Orsi. O presidente eleito do Uruguai, Amandu Orsi, visitou o mentor, o ex-presidente José Mujica, um dia após a vitória no segundo turno, que marca o retorno da esquerda ao poder depois de 5 anos.
Apesar dos 89 anos e de estar se recuperando de um câncer de esôfago, Mujica participou ativamente da campanha do herdeiro político. Orsi passou cerca de 2 horas conversando com Mujica, o ex-guerrilheiro que governou o Uruguai de 2010 a 2015, e com a esposa Lucia. É preciso ser grato, declarou Orsi em coletiva de imprensa após se reunir com Mujica. O presidente eleito também falou sobre como será a relação com os países vizinhos. Em termos de região, sou profundamente integracionista. Em um mundo que está se tornando mais fechado, é ainda mais importante ter bons relacionamentos com a região, porque as coisas podem mudar em um mês. O mundo está sentado em um barril de pólvora. Analistas consideram Mujica como o principal estrategista da campanha de Orsi, um professor de história de 57 anos que governou por uma década Canelones, o segundo departamento mais populoso do país, com 3,4 milhões de habitantes. As autoridades regionais atualizaram para 33 o número de sobreviventes após o naufrágio de uma embarcação turística na costa leste do Egito. Foram resgatadas hoje mais 5 pessoas, 2 turistas belgas, um egípcio, um suíço e um finlandês. O governo local também confirmou 4 mortes e 7 desaparecidos. Os 5 sobreviventes e os 4 corpos foram encontrados dentro da embarcação. O navio, que transportava 31 turistas de diversas nacionalidades e 13 tripulantes, partiu de Port Galib no domingo para uma expedição de mergulho de vários dias. O barco deveria chegar na sexta-feira em Hurghada, 200 quilômetros mais ao norte. Santa Catarina completou 25 anos de trabalho e conquistas em transplantes de órgãos, um ato de esperança que oferece novas vidas. Já imaginou ter a chance de recomeçar? Mas não é apenas zerar tudo e iniciar do zero. É sobre aprender com os desafios enfrentados e seguir em frente, com uma missão: viver. Esse é o sentimento que muitos transplantados descrevem ao receber a doação de um órgão. Tiago Regis é uma dessas pessoas que ganharam essa oportunidade. Em 2014, durante exames de rotina, descobriu alterações importantes e foi diagnosticado como nefropatia grave, o que levou a um transplante de rim no ano passado. Então, eu sou a prova viva, né, de que um transplante realmente muda completamente a vida de uma pessoa que está precisando, né? A vida muda completamente. Eu não teria outra saída senão um transplante, né? Talvez hoje eu não estivesse aqui dando essa entrevista. Então é muito importante você que tem vontade de doar órgãos, salvar outras vidas, né? Eu sou uma prova viva de que isso realmente salva. E provavelmente muitas outras pessoas tiveram a mesma felicidade do que eu e que estão levando uma vida normalmente aí com muito mais qualidade e que seja por muitos e muitos anos. Para o professor aposentado Álvaro, receber um novo órgão há 17 anos foi essencial para continuar cuidando da filha, que na época era uma criança de 8 anos, e da esposa, diagnosticada com câncer. E eu carrego esse sentimento de gratidão, né? Até me emociono. Poder ter cuidado da minha esposa, da minha filha, e muita gratidão pelas famílias dos doadores. Muito obrigado a todos. E para continuar vivo, mesmo após a morte, muitas pessoas entendem que ser um doador é fazer parte de uma história de transformação. Uma conversa 2 meses antes do falecimento permitiu que Maria e a filha Caroline decidissem doar os órgãos de Juarez, após ele sofrer um AVC pouco antes do Natal. Quando a gente pode, sempre que entra no assunto, a gente sempre diz, né, que graças a Deus ainda uma parte dele está salvando famílias, né? Está salvando pessoas. Tá? Em Santa Catarina, mais de 23 mil pessoas já receberam órgãos, tecidos ou células ao longo dos 25 anos de atuação da Central Estadual de Transplantes. A solidariedade dos catarinenses tem sido fundamental nesse processo, com uma das menores taxas de negativa familiar do país, apenas 33%, enquanto a média nacional chega a 45%.
Atualmente, o Estado conta com 69 instituições hospitalares doadoras e 36 estabelecimentos de saúde que realizam transplantes, incluindo procedimentos de mais de um tipo de órgão ou tecido. Essa articulação entre as pontas da doação, do transplante de órgãos, do transplante de tecidos, se dá toda pelas SC Transplantes, ou seja, o cadastro de cada receptor passa por nós, a distribuição de cada doador passa por nós, é uma atividade 100% regulada e a distribuição é técnica e com justiça. Ou seja, em Santa Catarina a gente pode se orgulhar de dizer que pessoas de todas as classes sociais doam e pessoas de todas as classes sociais recebem. Não há nenhum tipo de preferência entre doadores e receptores. No Brasil, a retirada de órgãos só é permitida após a autorização da família. Mesmo que a pessoa tenha declarado em vida o desejo de ser doador, a doação não ocorre sem a aprovação dos familiares. Por isso, a falta de autorização impede que órgãos sejam retirados, fazendo com que a oportunidade de tirar pessoas das filas de espera e devolver vidas seja perdida. Seria muito importante que todo mundo botasse a mão na consciência e pensar, poxa vida, eu já salvei alguém e essa pessoa se torna cada vez melhor. Por exemplo, eu tinha assim uma outra visão da vida. Hoje eu sou um voluntário, ajudo muita gente que eu posso e digo para quem puder falar em casa, mãe, pai, irmãos, se puder doar, doa. Você vai fazer um bem tão grande para a humanidade, para teu coração, vai ficar toda a vida pensando, eu tenho alguém no mundo que ainda tem um pedaço daquilo, ou é um pai, um filho, né? Eu acho que nesse lado a gente tem que sempre abraçar a família da gente e dizer, o dia que eu morrer, doe que puder. Porque a gente não leva nada dessa vida. É fundamental, é muito importante ajudar sempre, né? E essa edição do Pix News fica por aqui. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais no @PixTVHD. Obrigada pela companhia. Fica agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.